e hoje vamos para o capítulo 15 de Apocalipse, né? Estamos aí já caminhando aí mais do meio para o final da conclusão do livro, e com certeza, né, tem trazido mais contribuições, cada vez que a gente avança aí no estudo dos livros, a gente fica com o conhecimento mais concentrado, mais sólido aí no passo a passo. Então, vamos lá. Vimos aí no decorrer do Apocalipse, né? Passa o primeiro slide, só para aquela recapitulaçãozinha breve, né? A gente tem visto esse iniciozinho aí em cada começo de estudo, e isso é muito bom para a nossa fixação, né? Então, todas essas 7 sessões que o Apocalipse desenvolve, nós já vamos hoje aqui para a 5ª sessão, aí vai nos restar aí apenas 2 sessões para concluir. Lembrando que a gente deve sempre ler nessa condição de entender que essas 7 sessões acontecem aí em paralelo, né, naquelas espirais que a gente tem comentado. Então, aí as 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, né, a sessão central, que é aquela visão de João do dragão, do anticristo e do falso profeta, né, lembrando a besta que sai do mar e a besta que sai da terra, representando aí todo o sistema político e econômico que se levanta contra Deus, e o falso profeta, então, o sistema religioso, né, também corrompido, sistemas que querem deixar Deus de lado e se opor a Deus, né, o sistema adversário. E aí, hoje nós vamos ver, então, as 7 taças, né, já é a 5ª sessão, e essa é o auge, então, desse grande conflito, os anjos aí se preparando aí para derramar as taças da ira, né, as taças da ira do Senhor. Passa mais um slide para a gente especificar. Então, a gente tem visto até agora os 7 selos e as 7 trombetas, né? Como relembramos já na sequência, o 7º selo tem como conteúdo as 7 trombetas, e na 7ª trombeta vão se desenvolver aí, desdobrar, derramar das 7 taças da ira. Então, essa está marcado aí nesse slide para a gente deixar bem claro, né, a diferença, a distinção das 7 trombetas para com as 7 taças, né? As trombetas, como é característica, né, mesmo na cultura judaica, o shofar judaico, ele indica um anúncio. Então, a trombeta vem com essa característica de advertência, né, para chamada ao arrependimento, e aí, então, nas trombetas, ainda o juízo é parcial, né, o juízo de Deus é parcial, ainda tem a sua ira derramada, misturada com misericórdia. E agora, a partir das 7 taças, a ira de Deus, ela não vem mais como um chamado ao arrependimento, ela não vai mais como um alerta, uma advertência, mas ela vem aí como já uma sentença punitiva, né, como o ato condenatório de Deus àqueles que deliberadamente os rejeitam. Então, aí vem como uma sentença, e já temos aí, então, o juízo pleno de Deus, né, a ira de Deus sem misericórdia, como vimos no capítulo passado, né, é uma taça, como fosse aí o vinho sem mistura, né, lembram-se que a gente comentou que o vinho era consumido costumeiramente com um pouco de água misturado, né, então o Senhor traz essa comparação para uma compreensão melhor, né, e agora, então, o vinho forte, puro, só tomavam aqueles que tinham como propósito se embebedar, né? Então, como é esse o propósito das pessoas deliberadamente escolhendo não acatar os conselhos de Deus, então vão tomar aí essa ira aí, sem misericórdia nenhuma, um vinho sem mistura. Por isso aí essa analogia das taças, né? Então, essa distinção, ela é muito forte. Então, antes de vermos aí as taças, né, as taças vai ser para a semana que vem, no capítulo 16,
mas antes de ver, né, toda esse derramar da ira sobre os ímpios, João vai ter aí a visão daqueles que estão com Deus, né, daqueles que venceram essa trindade satânica. Na sequência, aí a gente tem visto, né, sempre essa sequência, as sequências acontecendo nessa forma repetitiva, mas, por outro lado, cada sequência traz algo mais, aí acrescenta algo mais para solidificar o nosso entendimento. À medida que, quando a gente chega no fim de Apocalipse, esse ensino repetitivo, né, e essas 7 sessões, montando aí um cenário muito detalhado para que a gente entenda aí a vitória do Cordeiro sobre todo esse sistema aí maligno levantado. Tá bom? Então, essa é a distinção das trombetas e das taças. Vamos seguindo, próximo slide. Então, iniciando aí, né, eu mencionei aqui que o João, então, ele vai mencionar essa visão, né, um sinal admirável, os anjos com as pragas. Eu vi no céu, o sinal grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Coloquei aí uma figurinha para a gente montar melhor o cenário, mas é uma visão, mais uma vez, do tabernáculo celestial, né, que identifica muito o que o Senhor quis desenhar para nós como tabernáculo aqui na terra, né, o tabernáculo, tanto o tabernáculo móvel quanto o templo. Então, isso tem muitos detalhes ricos aí do Antigo Testamento, né? Então, faz muita alusão aí ao livro de Êxodo, como nós vamos ver aí, né? Então, o tabernáculo celestial, ele é aberto, então, antes de ver, a gente sabe que o capítulo próximo vai falar das pragas, o castigo e juízo sobre os ímpios, mas antes disso, ele vai deixar muito bem destacado aqui a alegria dos santos vitoriosos. Né? Então, imaginem a cena aí, né? O céu se abrindo, o tabernáculo celestial se abrindo, e aí representando a vindicação dos santos, né? Recebendo aí todo esse estado de gozo, delícias perpétuas com o Senhor, né? A palavra nos promete, e juízo aos pecadores. E nós vamos ver uma correlação muito intensa aqui com o livro de Êxodo, como já disse. Então, ele viu esse sinal, né? Lembram-se que o primeiro sinal lá que ele vê, né? Ele vê a mulher, né? E a mulher está vestida de sol, a mulher está aguardando para dar a luz, né? E depois ele vê outro segundo sinal, que é o grande dragão vermelho, e ele sinaliza assim, né? Ele nomeia assim um sinal. Agora ele fala que agora viu um sinal grande e admirável, não? Grande e maravilhoso. Não é algo que deixou ele com mais adjetivos na boca, né? E ele viu 7 anjos com as 7 últimas pragas, né? Aí fazendo alusão aí às taças, né? Então, essa é uma ênfase, né? A admiração de João para ênfase ao final da história, né? A conclusão, né? da história, é um sinal aí do poder de Deus derrotando, botando um ponto final, né? E pondo por terra aí todos os deuses falsos. Vide aí a correlação com as pragas lá do Êxodo, né? Então, é a conclusão do plano de Deus. Então, ele fala que viu esse sinal e ele vai descrever melhor aí a cena no verso 2. Vamos lá para o verso 2. E aí ele vai descrever algo maravilhoso, né? Um louvorzão. Ele vai descrever aí os santos, né? Celebrando a vitória. Eu vou ler aqui. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e de pé junto ao mar os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas
que lhes haviam sido dadas por Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Então, aí no verso 2, a gente vê que ele torna a mencionar o mar de vidro, né? Nós já vimos isso aí uns capítulos lá atrás, só que agora a menção é que o mar de vidro está misturado com fogo, né? Então, o mar na Bíblia representa o mal, né? E a gente vê que o mar de vidro, que já foi mencionado, ele representa o mal subjugado, né? O mal vencido. Aí nós devemos lembrar da forma como Moisés, né? Aqui vai mencionar depois Moisés, ele abre, né? Ao sinal dele ali, o mar se abre e o povo atravessa ali ileso, né? O povo vence aquela dificuldade que ele estava passando sobre um governo humano que era opressor, né? Sobre um governo humano que era contra Deus, né? Que estava ali fincado plenamente em idolatria. Então ele vê esse mar misturado com fogo, né? E esse fogo aí significa aí também toda a punição que vem, né? Inclusive até com alguma associação aí com o lago de fogo, enxofre, né? Que vai ser aí o destino daqueles que não querem saber de nada com Deus. Então ele viu esse mar de vidro misturado ali com fogo. Lembramos também, né, que Jesus andou sobre o mar, né? Jesus teve o domínio sobre o mar, né? Quando mandou, o mar se acalma. Então, todo esse poder demonstrado no ministério de Jesus, né, que também remonta, né, o poder de Moisés ali. Moisés é um tipo do Cristo, né? Então, nas duas cenas, a gente vê essa lembrança do mar, do todo o mal subjugado. E aí ele viu ali, de pé junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas. Então, essa vitória, né, significa que aquele mar que estava revolto, nos envolvendo, nos revolvendo, né, agora foi superado, né? Agora é a vitória final aqui, muito bem assinalada, e os santos estão ali, estão como? Estão de pé, é a cena que está diante do trono de Deus, né? Ali, se deparando ali com aquele ambiente celestial e todo o poder, a majestade do Senhor ali, e esses são aqueles que venceram a besta, né? E a vitória aqui está bem assinalada, que venceu a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Então, eles têm vitória aí. A vitória não é pelas mãos dos santos, mas pelo poder do sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro é que dá essa vitória. A doutrina da graça não são os nossos méritos, não são as nossas ações, mas é a nossa confiança plena no sangue do Cordeiro. O justo viverá pela fé. Então, nós precisamos ser muito convictos disso. E isso diz respeito aos santos de todas as épocas. Vou repetir, diz respeito aos santos de todas as épocas, né? Ou só são os últimos dias aqui que vão receber essa marca da besta. Não, a marca é para os santos de todas as épocas. E aqui destaca muito bem, esses venceram a besta, que aí é significando o próprio Satanás, né, venceram a imagem da besta, porque se recusaram a ter em si a imagem e semelhança da besta. Recusaram porque
pelo sangue do Cordeiro, se tornaram cada vez desenvolvendo a santidade, a imagem e semelhança de Deus, porque Deus fez novas todas as coisas a partir do momento da conversão. E o número da besta, né? Venceu o número da besta, porque venceu o mundo, né? Ainda que o mundo esteja ali fazendo ofertas o tempo todo, estes selados por Cristo, apesar de terem ainda umas escorregadas, estamos ainda em pecado, né? Isso a gente sabe que é só na consumação. Essa vitória aí já vai representar a ausência e a santificação, ausência de pecado e a santificação plena, né? Mas isso a gente tem que ter consciência, né? Então, sobre a vitória sobre a besta, sobre a imagem da besta e sobre o número do seu nome. Amém. Então, posso ouvir um amém retumbante aí dos irmãos. E todos esses vitoriosos ali estavam de pé ali na frente do trono, né? A presença de Deus, segurando harpas, né? Ou seja, se a gente tem falta de instrumentistas aqui hoje, né? Você já vai sabendo que você vai tocar harpa, né? Se você não gosta de louvar, pois saiba que o céu é cheio de louvores, né? Os louvores contínuos aí a Deus. E cada vez que a gente vê uma cena descrita aí, né? Com muito significado, esse louvor bomba, essa adoração bomba. Então, é muito interessante a gente observar isso, né? E o povo estava lá segurando essas harpas e cantando, né? Nossa igreja gosta muito de louvar, vai ser uma beleza, né? Um gozo, né? E delícias perpetuamente ali diante de Deus. Então, esses aí que atravessaram toda essa turbulência, né? Toda essa conturbação do mar, a perseguição da igreja, os ataques de Satanás, atravessaram aí ilesos, né? Atravessou o mar, tem toda aquela tipologia lá com o êxodo. E essa aqui, então, está desenhada para nós, é a libertação definitiva, né? Aí a santidade já alcançada, o aperfeiçoamento dos santos já concluído aí, e obra de Deus maravilhosa, né? Que nos vai tornar aí perfeitos para desfrutarmos aí deste cenário maravilhoso. Então, é a vitória dos santos aí emergindo e partindo para a festa, para a celebração. E eles tocando as harpas, né? As harpas sempre foram instrumentos de adoração, né? A cidade de Davi, lá em Jerusalém, o símbolo dela é uma harpa, né? O rei Davi tocava a harpa. Então, a harpa era um instrumento muito presente na adoração do templo, né? Então, você lembre dessa cena aí, quando você estiver lá no momento de culto, né, em pé, louvando a Deus, você lembra desse momento aí que está nos aguardando adiante, quando estaremos de pé nesse louvorzão maravilhoso aí. E o que é que eles cantaram? Né? Estavam cantando aí o cântico de Moisés, do servo de Deus, e o cântico de Cordeiro, o mesmo cântico, né? E que você vai lembrar, porque Moisés, no momento em que eles concluem ali a travessia, ele, em Êxodo 14, ele apresenta lá o seu cântico, né, louvando a Deus pelo livramento esplêndido que eles tiveram ali naquele tempo. Né? Então, aí vai nos falar, e o conteúdo, né, traz aí, inclusive, a letra desse cântico, né, diz: grandes e maravilhosas são as tuas obras, né, vai falar das obras do Senhor, que elas são grandes e são maravilhosas. Então, a gente vê isso largamente descrito também nos Salmos, né? Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Então, vejam que aí já vem essa menção, e a gente tem que fazer uma comparação, né? A gente tem que fazer uma comparação com o anticlímax que havia lá no capítulo 13, né? Capítulo 13, versos 5 e 6, né? A gente via lá que
A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, né? Então, ela abriu a boca para blasfemar contra Deus. Enquanto no capítulo 13 é montado aí, né, o que sai da boca dos antideus, né? Aqui nós vemos o que sai da boca dos filhos de Deus, né? E eles cantam, né, as maravilhas das obras do Senhor e dos caminhos do Senhor, né? E exibem aí a sua submissão, né? Proclamando, professando com suas bocas que o Senhor é o Rei das nações. Essa expressão, vale a pena a gente abrir aqui, porque é muito bonito, né? Essa expressão vem lá do livro de Jeremias. Vamos abrir Jeremias, capítulo 10, versos 7 e 8. Deixa eu tomar uma água aqui enquanto você procura. Jeremias 10, 7 e 8. Quem não te temerá, ó Rei das nações? Esse temor te é devido. Entre todos os sábios das nações e entre todos os seus reinos, não há absolutamente ninguém comparável a ti. São todos insensatos e tolos, querem ser ensinados por ídolos inúteis. Os deuses deles não passam de madeira. Então, aqui, dizendo aí, né, o título de realeza do Senhor, o Rei das Nações, né, o Salmo 2 diz que o Senhor daria aí a Cristo as nações por herança. Então, Cristo é chamado aqui de Rei das Nações por aqueles que venceram aí, e ele aparece como essa figura que é incomparável, né? Mais o anticlímax do capítulo 13, lá falando, né, de todo o momento do antissistema, diz aí, né? Aqui no verso, deixa eu ver, verso 4, né? Verso 4 dele. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta e também adoraram a besta, dizendo, quem é como a besta? Quem poderá guerrear contra ela? Né? Ou seja, dando aí, né, rasgando a seda para a besta, essa adoração, quem pode guerrear contra ela? Pois o Senhor pode derrotar, né? Isso aí tem que ficar muito claro para nós, muito claro para nós. Então, esse é a comparação, a distinção que a gente faz aqui de uma adoração para outra. Né? E aí, continuando, vai dizer aí, no verso 4, quem não te temerá, o Senhor, quem não te glorificará o seu nome, pois tu somente és santo, todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifesto. Ou seja, uma vitória sem igual, reconhecida pelas nações. Né? Então, essa é uma vitória retumbante. E aqui a gente tem uma menção do Salmo 86. É bom também a gente abrir. Salmo 86, deixa eu ver aqui. Salmo 86, versos de 9 até 13. Olha o que diz aí. Todas as nações que tu formaste virão e te adorarão, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos. Só tu és Deus. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. De todo o meu coração te louvarei, Senhor meu Deus. Glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é o teu amor para comigo. Tu me livraste das profundezas do Sheol. Olha como a Bíblia realmente se complementa, né? Como que os textos vêm aí confirmando a mensagem, ampliando aí a nossa fé, porque vê uma rocha realmente muito sólida, um alicerce muito confiável, para quem nós iremos, né? Só ele tem as palavras de salvação. Mas é importante a gente dizer que quando
é dito aqui, todas as nações virão à tua presença, né? Aí nós temos que refutar aqui a doutrina, né, a heresia do universalismo, né, de que todos serão salvos, todas as nações vêm, então está tudo certo. Não, o pesaroso e o mais triste é que a gente sabe, que vai ser visto lá no próximo capítulo, que aqueles que são rebeldes ao Senhor, eles vão perseverar com a dura serviço, com o seu coração aí petrificado, e vão continuar blasfemando, falando aí do Senhor. Então, eles vão se ancorar ainda na recusa. Então, não existe o universalismo, que diz aí que todos, no final das contas, serão salvos. Tá? Então, é importante a gente saber isso. Todas as nações vêm ali, reconhecem, mas aí não são todos salvos, né? Porque vem aí muito claramente as taças para aqueles que são ímpios, e aí os que estão aí proclamando, louvando e adorando o nome do Senhor estão aí nessa visão apresentada. Então, eu quero relembrar que essa vitória dos santos nesse momento do louvorzão, na promessa, né, das 7 igrejas, né, naquela sessão das 7 igrejas. Pode passar os slides. A promessa do Senhor, e a gente vai retomando, e vai vendo como se complementa, e vai vendo que é muito legal o Evangelho, né, as Escrituras. Aí, lá nas 7 igrejas, a gente vê 7 promessas, uma promessa, lembram-se que ali representa as fases da história da igreja, e olha que bonita essa ordem crescente, né, as promessas lá para a primeira igreja, é que eles comeriam da árvore da vida, né, e aquele povo está ali, nesse momento do louvorzão, para desfrute disso que foi prometido, né, eles têm aí a libertação da segunda morte, né, não passarão pela segunda morte, que é a morte eterna, ao contrário, passarão a eternidade ali diante do Senhor, né, eles recebem, ganham aí o maná escondido, o próprio Cristo estará ali com eles, o maná, né? Eu sou o pão que desceu do céu, o pão vivo que desceu do céu. Ganhará autoridade sobre as nações, né? Que estarão ali para reinar com Cristo. Ganharão vestes brancas e os seus nomes estarão ali no livro da vida, né? Seu nome estará ali. Nós seremos repatriados, ganhamos a cidadania do reino já aqui, e esse é o momento, então, da consumação, né, o nome ali no livro da vida, no cartório do reino do Senhor, né, e tornarão-se colunas do templo de Deus, né, e o nome de Deus está neles, né, e por fim aí, da última igreja, a promessa é a honra de assentar-se com Cristo no trono e reinar. São seus súditos ali, junto a ele, né? Realmente toda essa consumação, né, do que as promessas que foram efetivadas pelo próprio Cristo ali naquela visão de João, de Cristo ali como os 7 candeeiros, aqueles que ficaram na terra realmente em todas as épocas, sendo sal da terra e sendo luz do mundo. A gente vai se empolgando, né? Então, esses estarão ali reunidos neste louvorzão, né? Diz aí o capítulo 15, né? Fazendo aí esse cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Vamos para o próximo agora, próximo slide. E aí os 7 anjos, eles saem, então, do templo, né, e o céu se abriu, né, e a gente deve sempre lembrar lá daquele evento da cruz, que quando o Cristo consuma a sua obra, né, quando ele ali entrega o seu espírito, a gente tem um fenômeno que aconteceu no templo físico ali, né, o véu se rasgou de cima embaixo, né, representando aí essa abertura no céu. Essa abertura no céu, ao mesmo tempo que ela dá acesso aos santos, ela dá vazão para as taças da ira de Deus, que vão atingir aqueles que não creem, que rejeitaram
o nome do Senhor Jesus. E aí ele diz: depois disso olhei e vi que se abriu o santuário, o tabernáculo da aliança. Né? A gente deve lembrar aí da Arca da Aliança, né, que tinha ali no seu interior as tábuas da lei, tinha uma amostra que foi ordenada a ser guardada aí do maná, e aquela a vara de Arão que floresceu. Então, tudo isso a gente vê aí envolvido na revelação que Deus quer apresentar para nós. E ele observa ali e ele vê a aliança, né? Então, e eu quero, falando da aliança, lembrar um texto aqui, um texto longo, mas eu acho que vale a pena a gente ver, né? Porque a visão dele diz aí que vai falar de 7 anjos, né? Com as 7 pragas. Vamos ver, Levítico 26. Deixa eu ver aqui. Levítico 26. É interessante aqui, ó, abre o seu livro, a sua Bíblia aí, no Levítico 26, ou seu celular, e eu vou dar uma passeada aqui nos textos para você fazer aí o link com essa passagem que está lendo lá. Então, o 26 começa assim, né, a recompensa da obediência. Aquela mesma citação que a gente já conhece de Deuteronômio, as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. Essa é a aliança de Deus. Essa é a aliança que o Senhor fez com seu povo. A gente acha que isso é muito distante de nós, né? Não, obedecer e desobedecer está aqui, está tudo aqui. Né? Então, veja, que ele retoma aí, né, algumas coisas dos 10 mandamentos. O verso 1, não façam ídolos, nem imagens, nem colunas sagradas para você, e não coloquem nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Essa aliança não era assim para esse povo apenas. Essa aliança, ela permanece, ela é reforçada na nova aliança. E ela é muito mais profunda, porque a aliança no sangue de Jesus. Então, aqui está envolvendo os mandamentos. Né? Lembra-se, o primeiro mandamento é não ter outros deuses, além do Deus soberano. Não fazer ídolos, não colocar ninguém ou nada ou coisa alguma em primeiro lugar que não seja Deus. Né? Respeitar o nome do Senhor, não levar o nome do Senhor em vão, e guardar o dia santo, guardar o dia de adorar. Isso faz parte também da nossa vida na nova aliança, cultuar. O nosso compromisso, se a gente não tem esse compromisso dos estudos, dos cultos, fica soltinho aí para você ver como é. Né? Nós somos arrastados pelo mar revolto aí, né, do antissistema. Nós precisamos estar no sistema de Deus, a aliança do Senhor é essa aqui. Então, ele nos diz aqui, para nós obedecermos, para nós termos isso como prioridade de vida, um relacionamento vivo com Deus. Então, essa é a aliança que ele menciona, e ele fala aí das bênçãos de obedecer, e a partir do verso 14, tem ali um mas, se vocês não me ouvirem, não colocarem em prática todos esses mandamentos, se desprezarem os meus decretos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixarem de colocar em prática todos os meus mandamentos e forem fiéis à minha aliança, então assim os tratarei. Eu lhes trarei pavor repentino, doenças de febre que lhes tirarão a visão e lhes definharão a vida. Vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão as suas sementes. O meu rosto estará contra vocês, e vocês serão derrotados pelos inimigos, seus adversários os dominarão, e vocês fugirão, mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Então, é muito marcante isso, dizendo da desobediência. Agora, presta atenção nesses versos que eu vou mencionar aqui, você me acompanha aí. Verso 18, se depois disso tudo vocês não me ouvirem, eu os castigarei 7 vezes mais pelos seus pecados. Verso 21, se continuarem se opondo a mim e recusarem ouvir-me, eu os castigarei 7 vezes mais, conforme os 6 pecados.
Verso 23. Se apesar disso vocês não aceitarem a minha disciplina, mas continuarem a opor-se a mim, eu mesmo me oporei a vocês e os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Verso 27. Se apesar disso tudo vocês ainda não me ouvirem, mas continuarem a opor-se a mim, então com furor me oporei a vocês, eu mesmo os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. É mole? É brincadeira ou quer mais? E repete com amor, com misericórdia, né? E pede a obediência, e isso é um quadro terrível, né? Da desobediência, da cabeça dura que os homens têm, a humanidade de forma geral, inclusive até nós mesmos. Então, esse texto de Levítico, que lembra aí o tabernáculo da aliança, no capítulo 5, diz respeito a essa aliança. Deus é fiel, não é homem para mentir, ele é fiel à sua aliança, mas ele é fiel também às suas palavras, e a promessa está ali. Vocês veem uma crescente, né, do anúncio da punição, do anúncio do destino daqueles que desobedecem, né, mas a gente prevalece aí na desobediência tantas vezes. Então, que isso queime no nosso coração, para nós retomarmos aí as áreas que precisamos, né, fazer as renúncias que precisamos do pecado que habita em cada um de nós. Então, esse é o momento, então, que o santuário se rasga, o véu se rasga, para que os santos tenham acesso, e pelo contraste, né, os pecadores, os ímpios, a ira tem acesso, a ira atinja eles, né? Então, por essa crescente da ira do Senhor, você imagina a morte que o Senhor Jesus viveu na cruz, ele que suportou ali a taça da ira de Deus. É bom lembrar do pedido que ele faz ao Senhor, de que pavor que Jesus foi tomado, falando: Senhor, se o Senhor puder, passa de mim, se o Senhor quiser, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, porém a sua. E o cálice não foi passado, e por isso ele bebeu essa ira destinada a mim e a você. Jesus Cristo bebeu desse cálice, dessa ira. Isso é que nos dá acesso, esse é o nosso passaporte para esse momento do louvorzão, da adoração e para a vida eterna. É extraordinário demais, né? Então veja, verso 6, saíram do santuário os 7 anjos com as 7 pragas. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente, e tinham cinturões de ouro ao redor do peito. Mais uma vez aí, né, toda o significado do tabernáculo e do templo, o linho puro, diz respeito aí às vestes, né, as vestes brancas dos sacerdotes, eles eram vestidos de linho, e a menção aí do cinturão de ouro traz toda essa característica de realeza, né, o ouro ao redor do peito. Então, esses anjos aí, esses eram os eventos preparatórios aí para esse momento significativo aí do derramar das taças da ira do Senhor. Pode passar mais um, vamos para o versículo 7. E aí os anjos saem, né, e são comissionados, né? Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem as 7 pragas dos 7 anjos. Então, a gente tem que lembrar que esses 4 seres viventes, né, representam ali a criação, eles são ali do círculo mais interno, formado ali ao redor do trono de Deus. Os círculos externos são ali os 24 anciãos e todos os seres angélicos ali, né? Então, um desses 4 seres viventes, ele entrega, né? Veja a oficialidade disso tudo, né? A pompa, tudo disso tudo acontecendo ali. Então, ele entrega essas 7 taças de ouro que estão cheias, estão completas da ira de Deus, né? Lembra-se que o Senhor,
ele é longânimo, ele é tardio em irar-se, mas a taça foi enchendo, e as taças ali estavam cheias, né? Então, quem é que apresentou essa ira? Esse que vive para todo sempre, né? O eterno. Então, as taças eram aí feitas desse material, que é o material mais nobre, né? E dentro da taça, o conteúdo amargo, né? O conteúdo terrível, né? Da cólera de Deus, a cólera justa de Deus, né? E os complementos que nós vamos lendo aqui dos textos que nos ajudam, nos dão toda a clareza, né? De quanto ele é justo, quanto ele, os seus atributos, eles se interagem de uma forma a nos mostrar um ser supremo, né? Um ser que realmente é todo-poderoso. Então, essas taças estavam aí cheias do cálice da ira. Vamos ver aí um texto de Isaías, para ver aí essas taças. Isaías, deixa eu escolher um aqui, Isaías 51, 17. Isaías, capítulo 51, verso 17. Desperte, desperte, levante-se, ó Jerusalém, você que não bebeu da mão do Senhor o cálice da ira dele, você que engoliu até a última gota da taça que faz os homens cambalearem. De todos os filhos que ela teve, não houve nenhum para guiá-la. De todos os filhos que criou, não houve nenhum para tomá-la pela mão. Quem poderá consolá-la dessas duas desgraças que a atingiram? Ruína e destruição, fome e espada. Quem poderá consolá-la? Verso 22. Assim diz o seu soberano, o Senhor, o seu Deus, que defende o seu povo. Veja que eu tirei da sua mão o cálice que faz cambalear. Dele, do cálice da minha ira, você nunca mais beberá. Então, esse é o Deus fiel, né? O Deus de aliança que a gente entoa aí nos nossos cânticos. Ele é um Deus fiel, né? Ele é totalmente voltado ao cumprimento aí de sua aliança para conosco, do cumprimento das suas promessas. E o cálice então, da ira de Deus é aqui apresentado, e no verso 8, para terminar aí, esse é um capítulo mais curtinho, o santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem as 7 pragas dos 7 anjos. Então, veja, consumada ali a vitória sobre a trindade satânica, o contraste, né, de um povo que estava louvando, e agora em contraste direto aí com o povo que vai sofrer esses flagelos, né, as 7 pragas, os 7 flagelos. Então, aí a gente vê que a fumaça invadiu tudo ali, né, isso diz respeito aí a glória de Deus. Em vários textos a gente vê isso, né, principalmente o texto de Isaías 6, né, ali no chamado de Isaías, ele é muito enfático e aponta para a majestade, para a onipotência de Deus, né, toda a presença de Deus, né, enche ali aquele momento, e Isaías tem aquela experiência extraordinária. Então, apontando aí para a onipotência, para a soberania de Deus, né, e eu quero abrir 2 textos com você, que as correlações que a gente faz são muito legais, né? Então, esse momento, né, o santuário cheio da fumaça e da glória de Deus, diz lá em Abacuque 2:20, né, um texto que você conhece muito bem, diz aí, o Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fique em silêncio toda a terra, né? Aqueles momentos, né? Vários momentos, esse impacto aí na relação do Senhor com o povo de Israel, era essa manifestação, né? A partir do Êxodo, né? Naquele momento no Sinai, que a pessoa, a teofania, né? Aquela presença de Deus, sensorialmente ali, recebida, que gerando aí esse temor, né? Então, essa ordem, que o Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele, fique em silêncio, seja reverente, seja temente, né? E o Salmo de número 11, por aqui, Salmo 11, verso 4.
Salmo 11, verso 4. Deixa eu localizar aqui. Diz assim: o Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a justiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente, vento ressecante é o que terão, pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Então, vemos aí o templo aberto, as coisas se consumando, para que o acesso que os santos tiverem aí esteja ali consumando no momento de encontro com o Senhor, e, infelizmente, a abertura aí para o juízo dos ímpios, né? Mas a gente fala, infelizmente, mas isso não é motivo para nossa tristeza, né? Mas é motivo para nossa alegria, porque é a consumação do plano de Deus. Ou seja, qual é o objetivo da obra de Deus? Extirpar, eliminar todo o mal, e dar destino àqueles que aceitam o caminho da salvação e dar destino àqueles que rejeitam o caminho da salvação. E a gente lembra que ele, então, faz novas todas as coisas, né? E esse é um contraste, então, que fica aqui de mensagem para esse capítulo curtinho, né, que nos enche aí de alegria por vislumbrar, contemplar esse momento de vitória sobre todas as tribulações que nos cabe, cada um tem a sua tribulação aí destinada, né? E também aí aos ímpios, que a gente vai ver no outro capítulo, vão seguir aí, né, blasfemando, né, falando abertamente contra o Senhor. Então, nada ali, está tudo ali, ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem as 7 taças. Deus está agindo. Então, esse é o transbordar da ira de Deus. E eu coloquei um último slide aí para a gente lembrar quanto Deus ele nos aconselha, ele repete seus conselhos para nós, e o contraste aí, então, de santos louvando e ímpios blasfemando, isso já é muito nítido no nosso tempo, e aí, para a gente entender esse conteúdo da taça se enchendo, né, ele diz lá em Gênesis 15:16, a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa, ou seja, vai crescendo essa medida, né? Mateus 23:32, acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados, né? Então, tem esse termômetro, né, que Deus colocou, né, que ele já deixou ali, esse tempo prévio desse tempo de juízo, desse tempo da salvação se esgotar. 1 Tessalonicenses 2,16, dessa forma, continuam acumulando seus pecados, sobre eles finalmente veio a ira. Então, essa crescente aí do acúmulo de pecados, né, isso deve nos causar temor, nós devemos repensar como estamos levando a nossa vida e das coisas que realizamos e que realmente desagradam a Deus, porque nós estamos selados pelo Espírito Santo e ordenados a não entristecer o Espírito, a não apagar o Espírito Santo. Então, essa é a marca daqueles que receberam Deus, né? Eles são cheios do Espírito, eles são dirigidos pelo Espírito, eles têm Deus, estão do lado de Deus, tem Deus ali sempre para orientar. Em contraposição, aqueles que rejeitam, eles vão se esfriando e cada vez mais se firmando, porque Deus os entrega à sua própria disposição mental reprovável. Quem está ali agarrado a Deus vai enxergar o bem, vai enxergar o amor de Deus. Agora, quando você esfria, quando você não está mais vendo a palavra, quando você não está mais congregando, não está mais na comunhão dos irmãos, não está mais na comunhão com Deus, você vai esfriando, e você deixa de ver o bem, e você só fica fixado no mal. Então, isso são
alertas, né? São avisos que o Senhor nos traz. Então, a sua ira, ela vai enchendo até o momento em que dá na tampa, até o momento em que enche e até o momento que transborda, né? Que é esse o derramar aí da ira de Deus. E nós não sabemos, né? Quanto é a nossa vida aqui, então todos estão expostos aí, né, a esse momento da ira de Deus. Por isso, a urgência da igreja pregar a salvação para que estejam preparados, porque depois que morreu não tem mais jeito, né? O nosso tempo em vida é o tempo de louvar a Deus, de voltar a Ele, de nascer de novo, de ter vida espiritual. Isso é muito claro, né, em todas as porções do Evangelho. Aqui a gente vê aí uma menção do Velho Testamento, dos Evangelhos, né, palavras do próprio Jesus, e numa menção aí das cartas às igrejas. Então, isso é muito forte, muito fixado, porque a medida do pecado aí vai enchendo. Nós não devemos nos amoldar a este mundo, mas devemos ter a nossa mente transformada, nos enchendo sempre do Espírito. Eu tenho certeza que nós vamos repensar a partir desses textos, da forma como estamos aí desenvolvendo aí a nossa santidade. Que isso seja aí um motivo de estímulo, né, de colocarmos os nossos olhos nesta cena ali, na sala do trono, tendo tido aí a vitória. É isso, concluímos